Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o trabalho que eu desenvolvo com algumas disciplinas no curso de psicologia do Unidep, do Centro Universitário de Pato Branco. Meu nome é Juliane e eu trabalho, então, com algumas disciplinas no curso e utilizo com algumas a proposta da arte como metodologia ativa. Então, é importante pensar no primeiro momento que as metodologias ativas acompanham os objetivos pretendidos, né? Então, se a intenção, de alguma forma, é a gente provocar o desenvolvimento da criatividade, por exemplo, dos alunos, né? A experienciação de situações, uma boa forma para isso pode ser através dos processos artísticos, né? Então, a arte, ela tem como um dos objetivos que eu acho que é bem importante nesse sentido, é o desenvolvimento de certas habilidades, né? E a experienciação dessas habilidades. Então, dependendo de qual seja o objetivo que se requeira na disciplina, o uso da arte pode ser bem importante no sentido de ajudar a desenvolver algumas habilidades específicas. E também é um desenvolvimento de um conhecimento bastante emocional, ou seja, que requer experimentar, que requer colocar o corpo de alguma forma bastante ativo naquele processo. Então, o objetivo principal é utilizar recursos artísticos como processo de metodologias ativas. Então, eu já fiz bastante trabalhos nesse sentido em algumas disciplinas do curso de psicologia, propriamente dito, no Unidep. Algumas disciplinas envolvidas foram a psicologia e arte do primeiro período, psicologia, psicanálise 1 e 2 e processos psicoterápicos. Alguns recursos foram utilizados como metodologias, né, como as instalações artísticas, a fotografia, a música, performance, poesia. O uso de um ou outro desses recursos vai dependeu muito de que disciplina eu estava trabalhando, qual era propriamente o conteúdo que eu queria aliar a essas práticas artísticas. Enfim, é uma construção que de alguma forma é feita junto à turma também. Então, entende-se que nesse tipo de trabalho, o processo de criação é demandado e algumas características podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, a autonomia, a atenção para os recursos que dispomos, internos e externos, e a disponibilidade para perceber o mundo. Então, é um trabalho bem profundo, de alguma forma, né? Porque utilizar a arte, a arte estimula que, de alguma forma, a gente se utilize de alguns processos internos, né? E, além disso, possa ser transformado por essas atividades. Então, em cada um desses trabalhos, o mais importante que o resultado foi o processo de desenvolvimento, as impressões e mudanças subjetivas de cada acadêmico. Isso é uma questão que eu sempre, de alguma forma, trabalho com os alunos, que talvez mais importante do que o resultado final do trabalho, do que eles apresentarem a fotografia que foi demandada que fosse feita, é o processo que foi feito até a elaboração da fotografia. Então, há uma atenção, de alguma forma, para todo o processo, né? Como que essa fotografia foi feita, o que foi pensado na elaboração dessa fotografia, o que foi sentido, quais foram as percepções que o aluno teve no ir fotografando o que lhe chamava atenção, né? Então, todo esse processo, de alguma forma, ele é tão importante, se não mais importante, do que o resultado propriamente dito. Então, algumas atividades que foram feitas, né? Só para exemplificar,
eu selecionei algumas, exposição fotográfica a partir de um texto da psicanálise que retrata o mal-estar na civilização. Nesse trabalho, a gente estudou o texto do Freud em Psicanálise 1, o texto Mal-Estar na Civilização, e a partir disso eles tentaram pensar, a partir de algumas ideias centrais do texto, como que eles percebiam aquilo que o Freud colocava no texto como um certo mal-estar. A partir disso, eles pensaram que tipo de mal-estar atual a gente encontra hoje, né? De onde estão as fontes desse mal-estar? E aí eles tiveram que organizar algumas fotografias que retratassem essas construções que eles tinham feito a partir do mal-estar atual. Então esse foi um tipo de trabalho. Outro trabalho desenvolvido foi na disciplina de Psicologia e Arte. Nessa disciplina, a gente trabalhou um pouquinho sobre as relações entre o surrealismo e a psicanálise, e aí eles tiveram que construir, a gente aproveitou o momento de carnaval que a gente estava vivendo, né? E aí eles foram convidados a construir fantasias carnavalescas, mas essas fantasias tinham que ter algumas características, tinham que retratar algumas características do surrealismo. Então eles compuseram essas fantasias e apresentaram no dia, falando um pouquinho, né, como foi esse processo de composição, onde eles conseguiam perceber algumas características do surrealismo na composição que fizeram. Outra atividade que aliou a arte com metodologia ativa foi um projeto interdisciplinar, onde foi estudado sobre as práticas coercitivas. Então, nessa atividade, eles tiveram que fazer instalações artísticas. Então, a gente apresentou essas instalações artísticas numa feira, uma feira bem relativamente grande que tem no município de Pato Branco, e eles fizeram se dividiram em grupos, né? Então, cada grupo pensou em como, primeiro, todo o processo de construção, né? Até que se efetive a apresentação em si. Então, eles pensaram, a gente dividiu eles, nós professores dividimos eles em subgrupos, e cada grupo ficou responsável por pensar como que a gente visualiza essas práticas coercitivas em diferentes ambientes sociais, né? Ou em diferentes instituições, na família, na escola. Importante no sentido dos alunos poderem se sentir mais livres para colocarem a sua subjetividade. Os acadêmicos parecem, então, provar espaços de construção bastante diferentes, o que, de início, oferece algumas resistências, né? Claro, porque não é um trabalho onde eles vão ficar apenas escrevendo, apenas recebendo o conteúdo passivamente, é um trabalho que eles têm que construir a música, construir a performance, dialogar com os colegas e, efetivamente, depois apresentar esse trabalho, né? Então, há todo um trabalho de construção mesmo, não tem nada pronto. Então, eles vão junto enquanto grupo, né? Tem a sociabilidade também, que é bastante trabalhado, porque eles discutem bastante o trabalho, né? E também uma valorização da diferença pessoal e do outro. Então, aqui na própria avaliação do trabalho, eles verificam o quanto a diferença de posicionamento de cada um, o quanto cada um traz uma ideia diferente para compor a música, para compor a performance, e o quanto essas diferenças é importante que sejam vistas como diferenças, e não como melhor ou pior, né? É justamente quando eles vão entendendo que essas diferenças podem ser agrupadas enquanto uma colcha de retalhos mesmo, enquanto uma produção artística diversa, né? Isso também é um aspecto bastante rico
quando a gente usa a arte como uma metodologia ativa, né? Porque não tem uma questão de valoração do tipo, o que você fez é melhor do que ela fez. Tem uma referência que aponta para a produção de cada um, individual, subjetiva, valorizando essa subjetividade, essa diferença de cada um. Então, nós observamos também que, a partir da realização dessas atividades, as atividades apresentadas parecem se apresentar com mais sentido para os alunos, tendo em vista a necessidade de pensar o conteúdo também através de uma experimentação. Isso é uma questão bem importante que eu noto há algum tempo. Eu trabalho há algum tempo com o desenvolvimento das metodologias ativas através da arte, e é uma questão que eu noto como faz a diferença, como faz alguma diferença, como os alunos, esse tipo de atividade faz mais sentido aos alunos, né? Provavelmente porque ali eles conseguem se colocar melhor, eles conseguem colocar seu desejo de uma forma mais efetiva, né? O que é compreensível que lhes faça mais sentido, porque parte deles, né? Parte de uma construção deles, parte de um sentido de vida deles. Então, nesse sentido, eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de metodologia. Então, seria isso. Obrigada.